bem-vindos a mais um Disque Tarô online pela Paranormal.plus, sábado às 22 e pela Rádio Soulcast, domingo às 22h30. Além dos nossos canais oficiais, o nosso YouTube e as nossas plataformas de streaming, que você pode ouvir a gente a qualquer momento que você quiser. Eu sou a Alice Nation. E eu sou a Cici Lima. E hoje é diferente, porque nós vamos falar do nosso evento Master Blaster incrível, que será o quê? Simpósio Afro de Tarô, o primeiro no Brasil. Não sei se dá pra ouvir o meu sininho, minhas batidinhas no áudio. Mas tô fazendo umas batidinhas. Não dá, então esquece. Muito bom, eu tô muito curioso para saber todas as novidades, tudo que vai rolar no simpósio. Mas antes, Cici, a gente não pode começar esse programa sem saber como vai ser a nossa semana. Maravilha! E hoje eu vou usar um oráculo chamado Senhoras da Magia. Nossa! Esse oráculo é babadeiro. Foi a minha amiga Vanessa Ribeiro, a mesma criadora do oráculo de Dona Rosa Caveira, que fez esse babadinho. É um oráculo muito bonito. Já vou mostrar para vocês. E eu tirei algumas cartinhas. Vamos ver. Tô ansioso. O que saiu? Saiu gargalhada. Ai, que linda essa carta. Saiu Dama da Noite. E saiu a Taça. Olha que linda. E aí, o que fala para nossa semana? Primeiro, que a gente, quando presencia, né, uma gira, enfim, que vai numa festa, por exemplo, de Pombagira, de Exu, a gente percebe alguns elementos, né? O primeiro é que, quando eles veem terra, então, principalmente as pombagiras, elas soltam uma risada forte, né? Tipo, né? Uma coisa bem, bem fantástica. E a gente vê isso também muito nas bruxas, né? Essa questão da gargalhada. E o que a gargalhada quer dizer? Justamente esse espanto de más energias. Então, quando se tem a presença de gargalhada, se tem a presença de bom humor, a gente se blinda aí de energias contrárias. Então, é uma semana que fala que o bom humor, o alto astral, a gargalhada, mas aquela coisa genuína, aquela coisa de verdade, ela vai espantar aí muitas negatividades, ou simplesmente ela acaba incomodando, né? Porque gente feliz não enche o saco, mas gente infeliz enche torra pra caramba. Então, é muito para você dissipar essa energia, né? A Dama da Noite, ela traz justamente aquele magnetismo. Eu não sei se vocês já viram a própria flor da Dama da Noite, né? Que é um perfume extraordinário. É uma coisa que te chama, assim, para perto, né? E aí a Dama da Noite, ela traz justamente essa coisa da sensualidade, da delicadeza, da sofisticação. Então, ela traz esse olhar muito para sua semana de convites, né? De momentos onde você trabalha aí seu autocuidado, a tua estética, que você participa de coisas elegantes. Então, pode ser que tenha aí alguma proposta, algum reconhecimento, algum momento onde você consiga trabalhar justamente essa articulação, esse fluir, né, de conversas, enfim, e pode até falar sobre o cativar, né, cativar alguém, sair com alguém, ter uma noite de jantar espetacular, então traz essa energia. E a taça, indo nesse raciocínio, é justamente a comemoração, a celebração, né, então a gente toma essa taça de vinho, né? Essa coisa de congregar não só com a família, mas celebrar aí as suas vitórias. Então valorize suas pequenas conquistas, valorize suas grandes conquistas, reconheça a sua trajetória, porque às vezes a gente fala assim, aí a pessoa fala assim, nossa, parabéns pelo seu trabalho, você fala assim, bobagem, tive ajuda de não sei quem, não sei o que lá, a gente tipo menospreza, né? A nossa trajetória. Não, cara, eu sou boa mesmo, eu sou ótima, eu fiz com qualidade, tá? Aí a pessoa fala assim, nossa, que arrogante, né? Que prepotente. Não, eu reconheço aquilo que eu sou. Eu sou boa pra caralho, eu dei dura, eu estudei muito pra poder chegar nesse patamar, né? Então, é a valorização realmente do que você é e do que você se propôs a ser.
porque é uma construção tudo aquilo que a gente faz. Então é uma semana de muito prestígio, é uma semana de muitos louros aí, de colheitas e de espantar as línguas de chicote com a sua gargalhada. Minha língua é igual um chicote, já. Ai, que beleza! Muito bom, muito luxo, muito ouro. Gostei. Gostei. Amo. Ô, Cícero, eu queria ver um pouquinho desse baralho, que eu achei ele muito bonito. Vou te mostrar algumas cartas. Então, ó, a gente tem a Pombagira Menina. Que linda essa carta. Nossa, maravilhosa. Vou mostrar as cartas que saíram mesmo, só para vocês verem direitinho. Parece um desenho, um desenho de tipo desenho japonês, né? Mangá. É, dessa representação. Que lindo. Desculpa, quem é a autora que você falou? É a Vanessa Ribeiro, é a mesma que fez o Oráculo de Dona Rosa, que era esse oráculo aqui, lembra? Ah, E aí o fundo sei. dele é um pouco diferente, ó. Mas, nossa, muito bonito os baralhos dela, hein? É lindo, lindo. Tem uma versão anterior de Dona Rosa que não tá aqui agora neste momento, mas na próxima eu mostro pra vocês, tá? Tá, aí na próxima a gente tira uma carta da semana. Tá bom, fechou. Tá, arrasou. A gente pode ir fazendo o review dos seus baralhos. Essa é uma boa forma de fazer o review dos seus baralhos, hein, Cici? A gente fazendo a carta da semana. Fechou, Ai, vamos. arrasou. Arrasou. Vamos. Temos uma resolução aqui. Mas agora vamos ao que interessa, já abastecidos, munidos dos nossos conhecimentos aí para a semana. Muita gargalhada. Vamos agora falar do simpósio, então. Bom, o simpósio eu falo que vai ser a concretização de um sonho, né? E um sonho que não parte diretamente da Cici, porque é um sonho de uma população, né? Vamos se dizer assim. Então, mais pessoas como eu, então uma mulher negra, uma mulher que veio da periferia, que se formou, estudou por conta de políticas públicas e que tem esse elo com as cartas que nem todo mundo tem, até porque não é a realidade da nossa comunidade, que a gente pensa em sobreviver e não em se autoconhecer. A gente não tem nem tempo de se autoconhecer, né? E aí, eu participando de algumas feiras, de alguns eventos, enfim, parei para olhar, né, analisar ali que é um público extremamente embranquecido. E isso traz um pouco de incômodo, porque a gente pensa quais são os próximos passos e quantos de nós conseguem ter acesso e quantos de nós a gente vai encontrar por aí. E aí, fazendo o congresso ano passado, foi muito bonito, porque no online, porque eu palestrei online, né? A gente teve uma pessoa que se identificou com a proposta e tiveram mais pessoas negras, mas a fala dessa pessoa foi muito importante, que é a Débora. Ela solta assim: eu também sou uma mulher negra e eu também sou enfermeira. Onde você estava? Porque eu procurei muito por uma mestra que fosse negra, até por conta das características, da identificação, e eu não consegui encontrar. E que belo presente te encontrar agora. E aí, no presencial, foi muito forte, porque ela falou assim: Cici, e se a gente fizesse um encontro afro? E eu acho que você que tem que puxar essa bandeira. E aí eu falei: um encontro afro, você acha que seria viável? Eu falei: não, tudo, a gente pensa nesse formato e tal, e a gente vê. Eu falei: não, então super copo, vamos ver o que vai dar. E aí eu fiquei maturando essa ideia, né? Eu falei: cara, quem sou eu na fila do pão? Ó, a questão de menosprezar, né? Quem sou eu na fila do pão pra fazer alguma coisa de tarô, enfim, e tal. Só que eu pensei, cara, se eu não fizer, quem vai ter a coragem de fazer, né? Então que eu seja a primeira, mas eu não seja a única. E que através de mim venham outras e outras e outras e outras e outras, que é o propósito maior. Então, esse quesito de letramento racial no meio oracular é uma pauta que está sendo muito bem aceita.
eu tô feliz com os reflexos que as pessoas querem se conscientizar. Obviamente a gente tem bastante hater, né? Claro. Que fala assim, por que vocês querem um baralho pra vocês? Por que essa fala é muito mimimi? Tá fazendo racismo com branco, entre outras coisas. Mas a gente tem bastante aliados dentro disso, né? Então é bem legal. E aí surge a ideia de fazer um evento que era para ser um encontro, mas aí eu falei assim, não encontro é muito básico. Vamos fazer um simpósio, né? Vem, filha de Oxum, vamos fazer um simpósio. Porque E aí com a veio Cícia é assim, gente. Com a Cícia é assim, tá? A Cícia é assim, você sugere e comer uma coxinha na padaria, quando você vê, você já tá num banquete de Natal, tá? A Cícia com ela é assim. Eu não sei se é basiquinha, porque eu acredito que a gente tem um peso maior das coisas que a gente faz, sabe? Então, as pessoas já vão torcer, muitas pessoas já vão torcer para que dê errado, né? Para que a gente ache um defeito, enfim. Então, é um marco dentro da história oracular criar um simpósio afro, né? De uma temática que é tarô. E tarô tem uma disseminação eurocentrada, né? Então, se a gente pegar a história do tarô e a gente observar, a gente vê que a disseminação dele se dá na Europa, né? E aí a gente tem outros achados, mas mesmo assim se perpetua ali no continente europeu. E aí, quando eu uso essa aplicabilidade para o público afro, é para dizer que a gente também tem acesso, porque afinal o tarô retrata as nossas vidas. E aí o tarô mais comercializado, né, o Rider-Waite, que depois de muito tempo foi colocado o Smith aí, né, de uma mulher que foi apagada e foi a ilustradora do tarô mais vendido mundialmente. E se a gente for olhar a história da Pamela, e num ano que a gente está tendo feminicídio adoidado, a gente para pensar em muitos pontos. Primeiro porque a Pamela é mulher, ela foi apagada, né? Porque quem tinha relevância naquela época era homem de ordem, né? Então Golden Dawn, então a gente tem vários complexos relacionados a isso. A gente tem um fator que a Pamela traz uma birracialidade, não que ela fosse negra, né? Mas ela traz uma birracialidade, então ela é filha de um americano com uma jamaicana. E aí ela traz esse cunho pro tarô, né? Assim, para as práticas dela, porque ela não vai apagar as raízes dela. Porém, os traços dela se transformam, então, ou seja, todo aquele colorido, aquela questão jamaicana, eu meio que dou uma apaziguada nisso daí, mas ela tem algumas construções que a gente percebe claramente isso. E se ela trouxesse para o tarô, acho que seria mais uma razão ainda de ser apagada. Então, além dela ser mulher, ter essa questão birracial da Jamaica, né? Ainda é bem pesado. Há alguns achados que também falam sobre ela ser LGBTQIAPN+. E aí a gente tem essa questão de confrontos, né? Porque o que é aceitável naquela época? Então, pensando nisso, nada mais justo que o nosso primeiro simpósio, que é inédito, carregue o nome de uma mulher como Pamela sobre a representação aí de tudo que ela transformou no tarô e que eu acho que mais do que justo e digno dá esse lugar de fala para ela. Que bacana, eu não sabia que ela era LGBT. Há alguns achados que sim, que ela tinha relacionamento aí com outras mulheres também. Sapatonos. Que bacana, e é muito legal essa iniciativa que é uma homenagem a ela, né? Porque é uma personagem que foi tão apagada de um trabalho que ela é a principal, né? O vetor principal ali que criou aquilo, e ela foi apagada por tanto tempo desse trabalho por essas coisas do mundo que a gente sabe, né? Que as mulheres sempre são apagadas, as minorias sempre são apagadas, têm seus trabalhos roubados, e porque a Pamela, infelizmente, ela não teve nenhum louro do trabalho dela, né? Ela morreu pobre, inclusive, né? É isso.
Então, é uma forma da gente fazer esse resgate, né? Esse resgate cultural, esse resgate histórico de reparação a uma pessoa que contribuiu tanto para essa disseminação. Porque eu falo, amo Marselha, acho incrível em questão de simbolismo, mas, assim, o brilho, a arte, o olhar, né, para essa questão estética que a Pamela trouxe, esse traço maravilhoso, não, é indiscutível, né? É indiscutível de gente falar. Então, assim, várias pessoas se conectam, inclusive, com o Wade Smith por conta disso, né? Por conta da beleza, os traços, as cores vivas que ela trouxe, né? Esses traços mais refinados de parecer realmente com a pessoa, né? Que eu falo assim, Marselha traz uma coisa mais tradicional, mas um pouco mais classicista, né? Vamos colocar assim. Então, os traços são um pouco diferenciados. E ela traz essa coisa mais moderna, né? Ela traz essa coisa inovadora. Então, para a época, eu acredito que tenha sido um boom bem importante. Sim, que legal. Mas eu sei que ela não é a única homenageada, né? Do simpósio. Não. E aí, pensando que, assim, a gente tem várias figuras negras, com certeza, vários tarólogos, tarólogas, oraculistas, cartomantes, enfim, mas que a gente desconhece, né? Porque justamente por ser algo embranquecido e ter essa disseminação, a gente tem essa dificuldade de aquilombar pessoas negras que, de fato, têm uma referência dentro desse meio e desse nicho, né? De tarô propriamente dito. Oráculos de esquerda, a gente até tem pessoas, né, que trazem esse olhar bastante para a prática, assim como oráculos de matriz africana. Então, Meridi Logum, né, Ifá, conchas, ossos, entre outras coisas, a gente tem mais essa representatividade, mas no baralho de tarô é mais difícil. E aí tem uma pessoa que é o Roberto Caldeira. Roberto Caldeira faleceu, se não me engano, em 2023. E ele traz justamente essa questão de profissionalizar o tarô, e ele vem com uma linguagem que a gente fala que é o tarô marginal. Ou seja, eu aprendo tarô de uma outra forma, né? Não com essa estrutura de cursos, de livros, de valores exorbitantes, enfim, mas aquele tarô que é vivenciado, né? E aí ele escreve uma obra que é o Caminho do Louco, e a partir desse Caminho do Louco é como se fosse uma iniciação para você ir se transformando. Então é como se o louco fosse você, e é você, ele traz essa visão. E aí você vai se transformando conforme você vai mudando ali dos arcanos, né? Como se fosse uma crescente. E aí ele luta para que o tarô ele seja profissionalizado. Ou seja, ele se torne profissão de fato. Não tem o CBO, mas de fato fosse alguma coisa ali, né, focada no CLT também. E ele cria uma ONG para ensinar tarô, que ele fala assim que não é assistencialismo. Ou seja, eu ensino, mas, né, tem que ter uma moeda de troca, você tem que ter o tarô, tem que ter tal, mas é um recurso popular. Ou seja, né, eu dou oportunidade ali na Zona Leste de São Paulo, né, que ele morava em São Mateus. E aí ele cria a OCIP, que é uma ONG, justamente para profissionalizar. E meses antes dele morrer, ele teria que fechar essa ONG, justamente porque não trazia a rentabilidade, né? Não trazia retorno, o projeto não tinha ali um certo apoio, enfim. E aí ele falece justamente no Dia do Louco, então ele falece no dia 22 de maio, então ele falece, né, no Coringa, exatamente no dia 22, e no 5, né, 5 de maio, o mês do Papa, eu acho que ele foi um grande professor, um grande mestre, apesar de não ser meu mestre direto. Então, pensando nessa homenagem por ser um homem preto, periférico, alguém que enfrentou aí a contraversão, porque na época tarô era considerado curadeirismo, jogo de azar, que era crime no Brasil. Ele ultrapassa toda essa história. Ele luta, né, por uma questão de profissionalizar o tarô. E ele traz todo esse arcabouço aí de conteúdo para as pessoas. A gente criou o prêmio Relevâncias do Tarô, então será um prêmio dedicado a pessoas negras, propriamente dito, então pessoas negras que fazem
diferença que a gente quer conhecer, porque a principal objetivo desse prêmio é a gente conhecer essas pessoas negras. Então, eu nomeei de Roberto Caldeira. Quem vai entregar é a filha dele, Marina Caldeira, que eu acho que a Marina é a representação, né, de tudo isso. E ela super topou também participar, então a gente vai ter algumas coisas diferentes. Que legal, que incrível! E Roberto Caldeira, que é essencial para a existência do Mistérios da Luz, né? Inclusive, quando a gente entra no Mistérios da Luz, eu fui aluno dos Mistérios da Luz, fui aluno da Cici, é a primeira literatura que a gente tem que ler, né? O livro do isso. Roberto Caldeira. Justamente para trazer esse olhar, né? Eu acho que foi um achado, e foi um achado, assim, muito, muito aleatório, porque a gente colocou o livro dele sem pretensão de conhecê-lo, e aí, olha que coisa. Eu lembro como se fosse hoje. Quem me falou, se eu achei o Roberto Caldeira, foi uma aluna de Portugal, Cidalina. Caramba! Como que são as coisas? E aí a Cidalina falou assim, conversei com o Roberto Caldeira, e se conversa com ele, porque eu acho que ele dá uma palestra para vocês. E aí foi um achado, um presente grande, e foram trocas ótimas que a gente teve. E uma pessoa, assim, muito disposta a ajudar Mistérios da Luz mesmo, a participar da proposta. Então foi muito genial, assim, as conversas, sabe? E o que ele trouxe de conhecimento. E aí, ele vem, né? Ele vem, eu acho que é a representação. Que legal, que legal. Agora, eu não sei o quanto de spoiler você pode soltar, né? Do simpósio. Aí fica a seu critério, mas eu acho que eu e quem tá ouvindo também quer saber o que vai ter lá, quem vai ter lá, o que vai ter para fazer lá. Bom, então vamos lá. Eu vou contar, assim, dois pontos acho que bem fervorosos. Tá. E aí eu vou contar um pouquinho das atrações, tá? Mas não vou contar tudo. Mas generosidade. Mas o que a gente pensou? Vou falar assim, tá? A gente pensou que para ser um simpósio afro de tarô, a gente precisaria imerger as pessoas dentro dessa ótica afro. E aí, para ser essa imersão, realmente, de sentir o que é a cultura afro, a gente precisaria ter alguns pilares. Então, quais são esses pilares, né? Cultura. Então, preciso entender a cultura. Eu preciso entender alguns ritos, porque de onde vieram. Então, a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade. Então, além da cultura, espiritualidade. Eu preciso entender alguns comportamentos, né? Então, preciso entender um pouco da historicidade em relação a isso. Eu preciso entender a gastronomia, então eu preciso ali afinar o meu paladar a respeito disso, né? E por isso, às vezes, um banquete, não só um cafezinho, uma cotinha, né? Então eu tenho esse ponto. E o principal e não menos importante é o cruzamento dessas informações afros com o tarô. Então a gente pensou em trazer a aplicabilidade do tarô para esse contexto afro. Então não só em questão de imagem, mas talvez cenário, algumas criações a gente está pensando nisso. Tipo, vamos vivenciar aí, por exemplo, um 6 de copas, né? E aí, o 6 de copas traz justamente essa representatividade de nostalgia, enfim. E se eu transformasse esse 6 de copas numa comida afetiva e trouxesse um cenário que fosse, por exemplo, a casa da minha avó, eu comendo, por exemplo, uma cocada? Então, eu trabalho alguns elementos relacionados a isso para, né, aflorar esse olhar afro pro tarô, mas trazendo elementos que fazem parte aí da nossa brasilidade. E duas pessoas muito especiais toparam ser os padrinhos, né? Então, qual que é a responsabilidade de ser o padrinho e a madrinha do simpósio, né? Uma por conta da relevância que eles têm, então acho que é super importante.
E outra porque a gente é acolhido, né? Então, acho que são pessoas que gostariam de congregar, então, por esse laço de amizade. Então, eu escolhi uma mulher negra, obviamente, né? Precisava dela, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que furou um bloqueio importante dentro da cartomancia, que é justamente a Vanessa Ribeiro, que criou o oráculo de Dona Rosa e criou o oráculo das Senhoras da Magia, entre outros oráculos. E aí ela vai trazer justamente esse olhar de como ser uma mulher negra que fala sobre essa espiritualidade, que canaliza, enfim. E aí ela vai trazer esse olhar muito importante. E, não menos importante, muito importante também nosso padinho, né? Nosso Dindo, que é o Ney Naif. Então, o Ney Naif também topou ser nosso padrinho. E o Ney Naif, ele tem eu vou dizer assim, na verdade, ele foi um portal muito importante para Mistérios da Luz e para a criação desse simpósio, porque a partir dele é que geraram outras coisas. Mas o Ney Naif, ele me segurou e me apresentou para o mundo, né? Ele segurou a minha mão assim e falou assim, não, Cici, nós estamos juntos. Uma coisa inesquecível que aconteceu no congresso é que ele falou o meu bordão, ele fez todo mundo para me receber no palco, falar o meu bordão, que é o bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Me senti tipo Faustão, Gugu, entendeu? E eu entrando assim, e aí todo mundo, bom dia com alegria. E aquela coisa. E cara, ele foi um aliado incrível, porque ele não só me fez participar do Primavera do Tarô, do congresso, como ele abriu as portas da escola dele para eu falar sobre letramento racial. E todos os nossos encontros, enfim, ele sempre muito receptivo, ele sempre muito carinhoso em acolher a pauta, em achar importante. E ele vai falar justamente sobre isso, né? Sobre o portal, ser o portal para mestres negros. Então a gente precisava, né, ter pessoas aí que tragam essa representatividade, que tem um nome. E a gente entrou justamente nessa discussão para ele falar sobre como criar acesso para novos mestres negros aí dentro do mercado oracular. Tamo ruim de padrinho, né? Nossa! Ninguém conhece os padrinhos. Ai, Deus. Ô, Cici, a gente tá dando nosso tempo aqui no cronômetro. Quando que vai ser o simpósio? Onde que vai ser o simpósio? E aí já vamos nos despedir. Fechou, então o simpósio vai acontecer dia 17 e 18 de outubro, no espaço Alma d'Alma. Então eu conheci o nosso querido Vinícius, né? Então Vinícius, eu fiz um simpósio com ele, e aí ele falou do espaço, me apaixonei, a gente fechou negócio, então maravilhoso. Então vai acontecer aí, e em breve maiores informações que a gente vai lançar, toda a comunicação, então fiquem ligados no @Mistérios da Luz, que vem novidade por aí. Aê! Temos agradecimentos hoje? Temos! Então, nossos patrocinadores. Então, a nossa patrocinadora é @Oráculos Preta de Luz. Então, nossa querida Preta de Luz, maravilhosa, ela fala sobre tarô, oráculos, e ela também tem uma questão aí de apometria, tá? Então, ela trabalha com apometria, uma técnica muito maravilhosa. Então sigam ela, que é babado e sucesso. E a nossa querida, que eu falei que eu iria arrumar o arroba dela, que é o @alessandradosanjos.psi. Então, que é a nossa querida Alessandra dos Anjos, psicóloga e oraculista também, que tem uma abordagem muito linda para empoderamento feminino e transposição aí do luto. Tá bom? É isso. Aí, voltem 2 programas atrás que tem entrevista com ela. Babadeira. Bom, né? Esse foi mais um Disque Tarô, a gente falando aqui sobre o maravilhoso simpósio que vai acontecer. E você pode sempre, lembrando, mandar suas dúvidas pra gente na nossa caixinha de perguntas do Mistérios da Luz ou no nosso e-mail 0800 disquetarô@gmail.com. Meu nome é Alice Nation, meu arroba é Alice Nation, Alice com 2 L's Nation de nação em inglês. E você, Cici?
É @Mistérios da Luz. Bota lá que a gente vai botar pra ferver e torar. Isso aí. Até a próxima semana, então. Tchau, tchau. Até, beijocas!